Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma notícia que saiu agora, dizendo que passamos da marca histórica de 415 partes por milhão de CO2 e que nunca antes tínhamos visto, na história recente da humanidade, vermos os registros passarem dessa marca. Ao mesmo tempo, um canal de internet de um sujeito bastante simpático, que também faz parte de uma turma que adora tentar destruir a minha imagem, fez um vídeo lamentando tal fato como um recorde triste. Mas triste mesmo foi ver os argumentos, ainda mais sabendo que o sujeito é geofísico, ou pelo menos deveria ser. Então, neste ponto, vamos deixar bem claro, eu sou meteorologista e você não é, tá? Portanto, aqui eu vou resumir os pontos basilares, a panaceia toda que foi feita pela notícia e pela postagem do canal do Space Today. Cabe a você que nos assiste a tirar as suas próprias conclusões. A começar pela própria postagem, que mostra torres de resfriamento de centrais de geração de energia nuclear, tentando ludibriar quem assiste, fazendo a ligação de indústria poluente com o CO2, que para mim é bastante equivocado. Segundo ponto, o CO2 é invisível. Então, essas tentativas de se ligar chaminés com CO2 são bastante infantis. Portanto, um canal que se dispõe a falar sobre ciência, não levar isso em consideração, para mim é algo bastante suspeito nos seus propósitos. Terceiro ponto importantíssimo, ele chama a atenção dos dados da estação de medição de Mauna Loa, no Havaí. Só que ele não comenta que a estação se localiza ao lado de um vulcão, o Kilauea, e que nesses dias está apresentando uma atividade frenética. E o Dr. Jan Plimer, que é professor de geologia, critica justamente isso. Ele fala da contaminação das amostras por tudo o que é porcaria que tem na atmosfera. E ainda critica o método de obtenção dessa informação. É o método de espectroscopia por infravermelho que o IPCC adora usar. Então, por que o Dr. Jan Plimer não confia nessas medições de CO2? Eu vou ler para vocês exatamente aqui o que ele afirma, tá? Aspas. Com tamanha edição selvagem dos dados brutos, qualquer tendência que se queira demonstrar será demonstrada. Nas publicações, grandes variações naturais de CO2 foram removidas por edição selvagem dos dados para produzir uma curva ascendente mostrando a crescente contribuição humana deste gás. Tá? Então não é o professor Ricardo Felício que está aí a falar esse assunto, é o professor Jan Plimer, que é seu colega de área, você que é do Space Today, tá? Vocês são coleguinhas de área. Então falar que foi o ser humano que conseguiu injetar CO2 para chegar à marca de 415 partes por milhão, anunciada essa semana, não tem o menor embasamento científico. Quarto ponto. Como geofísico, creio que já ouviu falar do método de medição direta de CO2 de Pittenkofer. Aliás, método que o IPCC adora desaparecer das pesquisas. E por que será? Bom, simplesmente quando você faz as medições químicas diretas de Pittenkofer, que já foi publicado por Becker e tudo mais, você vai perceber que nos últimos 200 anos, sim, já passamos a parte dos 400 partes por milhão, pelo menos duas vezes. E não sou eu, de novo, que está falando. É o Pittenkofer, é o Schultz, o Spring, tá? O Krog, o Wasburg, o Lundengard, o Krautz e centenas de outros. Centenas, tá assim, 100 more. Tá? Então não sou eu de novo. São outros cientistas que estão falando da sua área de geofísica. Então, quando você faz essas comparações, como eu falei anteriormente, né, só aí por volta de 1820 nós tivemos 22 anos com valores acima de 400 partes por milhão. E ao redor de 1940, pelo menos 11 anos acima dessa marca também. Quinto ponto, se você usa Mauna Loa para provar que é o homem quem sobe os valores de CO2, você comete um erro crasso
assim como os demais adoradores da hipótese antrópica do aquecimento global antropogênico, o AGA, e das mudanças climáticas. Né? Qual é o erro? Desconhecem a história e o propósito da estação de Mauna Loa. Ela foi fundada no Ano Geofísico Internacional, que começa em 1957 e ia até 1958, mas foi estendido a 1959 justamente pela alta atividade solar. Tá? A estação entra em operação em 1958 e ela tinha o propósito de medir o CO2 do Pacífico, livre de interferências humanas. Eu vou repetir para você e para todos os outros que continuam insistindo nisso. Propósito da estação: livre de interferências humanas. Portanto, como vocês estão provando contribuição humana, se o propósito da estação é justamente o inverso. Fica aqui a minha pergunta. Sexto ponto, os níveis de CO2 não são estáticos, como afirmado por 800 mil anos em 300 partes por milhão. Qualquer publicação com métodos químicos diretos comprova isso em diversas escalas temporais. Enfim, esses foram alguns pontos bastante elementares que já descartam todo o alarmismo realizado, que só serve para fazer o velho terrorismo climático. E para que tudo isso? Para propagar a velha agenda vagabunda que a gente já conhece. Isto fica bastante claro no final da postagem, quando o dono do canal exalta mais uma vez a ação global. Nestas horas, eu prefiro seguir o Dr. Lindsay, né, que é categórico em dizer que isto não é terrorismo, mas estupidez. Afinal, atuamos em um mundo onde a razão foi posta de lado para servirmos a certos interesses que nada nos trará de bom. Fiquem com Deus, até a próxima.